André, oi, muito bom estar juntos. Muito bom, Lê, muito bom estar junto, estar nesse projeto de Deus que é a Moves, né? Então, que bom estar aqui. Que legal, que legal. Vem com a gente vai bater papo aqui agora no nosso podcast da Moves, conversando sobre belas histórias, grandes verdades, André. E a gente já estava conversando aqui, falando que vamos ter um desafio de ficar no tempo aí, né? É verdade. E a gente estava conversando, nos conta um pouquinho, quero te ouvir aqui junto com o restante da participação da turma aí, como que foi a escolha desse filme, né? Do Duas Vidas, um filme do ano 2000, né? De 2000, Conta um pouquinho pra gente como é que foi os bastidores dessa escolha, André. É interessante, né? Primeiro, né, para você que está nos assistindo, né? Que bom que você pode estar junto nesse projeto de Deus. E é muito interessante como surgiu essa ideia do filme, né? Porque a gente ia fazer a Moves em 2021, né? Então a gente estava tudo programado para pensar a Moves 2021 e acabou que Deus foi direcionando para fazer esse ano. Uhum. Então lá atrás eu já estava com o filme, né, preparado. Agora se tu me perguntar assim, qual que é o filme? Não lembro. Inclusive eu estava hoje com meu filho perguntando, filho, tu lembra? Né? Porque ele é um HD externo, assim, ele lembra muito mais do que eu. E ele não lembrou também. E a gente tem uma cultura em casa de assistir filmes no dia da família, né? Naquele tempo de folga, a gente geralmente quando não saímos a gente para e vê um filme. É um bom passatempo em família, então. Cara, é uma cultura que a gente acabou criando, né? Legal. As crianças curtem, a Lid curte também muito. A gente fazia muito isso quando era só a Lid e eu, né? E agora com as crianças a gente ampliou isso para eles também, essa cultura. Que legal. E a gente geralmente escolhe um filme que tem a ver agora também com a faixa etária das crianças, seja um filme que a gente possa tirar ali boas lições, né? Então não é só um momento de ver filme e relaxar, mas também um momento que a gente possa ter reflexões, né? E o legal disso, né, André, que quando fala isso, ainda mais no contexto, que é o nosso contexto também, né, com filhas pequenas, no nosso caso, que as coisas elas podem caminhar juntas, né? Boas reflexões não significa que vai ser um tempo chato ou sério, né? Pode dar com boas risadas e conversas profundas, né? Então, comendo pipoca, isso é interessante. E às vezes parando, vocês viram essa cena aí? Viu esse negócio? Viu esse detalhe? Viu essa, né? Às vezes tem os easter eggs, né? Tu viu que fez uma referência a tal coisa? Então, às vezes a gente para assim, né? E vai vendo isso aí. Que legal, André. Então, aí a gente estava escolhendo o filme no Dia da Família, e aí eu olhei o filme Duas Vidas, né? E, cara, é um filme que, lá atrás, quando eu vi, né? Primeiro que o Bruce Willis é um ator que eu gosto muito, né? E... Te comentei, né, que eu fiquei um bom tempo falando para as pessoas, aquele com o Nicolas Cage. Sim. Que bom que tu me lembra. Bruce o da antiga também, né? O da antiga Nicolas Cage. Mas o Bruce Willis, ele fez alguns filmes que marcaram, assim, né? E infelizmente esse ano agora é um ano que ele decidiu também, né? Por questões de saúde, ele não vai mais atuar, né? Então, é mesmo? E foi interessante, porque foi escolhido o ano passado esse filme, né? Mas esse filme marcou uma parte da minha vida, né? Então chamou a minha atenção lá atrás. É interessante que o filme aqui no Brasil ele é chamado Duas Vidas, né? Mas na verdade o título original do filme é O Garoto. E ele conta uma história que já foi abordada outras vezes, né? Por outros escritores, né? Se a gente olha, por exemplo, o livro antigo lá do Charles Dickens, né? Um Conto de Natal, a gente vai ver essa mesma ideia, né? De um encontro com o passado, né? No caso do Dickens era um encontro com o passado, o presente e o futuro, né? Mas nesse filme ele aborda isso também, mas de um prisma diferente, que é um encontro contigo mesmo, né? Um encontro, se aquele garoto que um dia eu fui pudesse me encontrar. E aí, cara, quando eu olhei esse filme, né? Na lista lá de filmes que eram possibilidades pra gente assistir aquele dia, eu disse, cara, vamos ver esse filme. E aí foi muito legal, porque enquanto eu tava vendo o filme, Deus falou tanto comigo, né? Tu tinha assistido a outra vez, ainda sem as crianças? Sem família, né? A primeira vez que eu assisti, então eu era um garoto, né? 2000, né? Então eu tava com 20 anos, imagina. Sim, puxa. Então 20 anos atrás. Só já tinha uma reflexão muito profunda ainda. Mas era o que tu ia falar, que quando tá assistindo, Deus falou contigo, cara, é isso? Foi muito legal, porque eu fiquei me imaginando. O que será que aquele menino que um dia eu fui, né, falaria para mim agora?
André, me arrepiou, porque daí tu tava assistindo com teu filho e com a tua filha ali. Então, exato, cara, e pensando assim, cara, o que será, né? E aí é muito interessante que o filme ele vai abordar isso, né? Que todos nós temos, quando criança, alguns sonhos sobre o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer, né? E aí, cara, por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser bombeiro. Né? Então, era um negócio que eu queria ser. Eu vou ser bombeiro, né? De vez em quando tá na praia, vou ser salva-vidas, né? Essas coisas assim. E, cara, vou entrar no meio do fogo. E aí foi muito interessante, né? Conversando sobre isso com o meu filho, né? E com as crianças ali. Sobre, cara, o que eu queria ser, né? E aí cheguei numa reflexão que, cara, hoje eu não salvo ninguém, mas eu trabalho para quem salva, que é Cristo, né? Então, é muito interessante. Eu acabo participando né, de tudo que Deus está fazendo. Mas foi um momento tão especial, né? Que aquilo me despertou Cara, esse é o filme para Movies, né? É um resgate também na minha história, né? Que eu vou estar compartilhando um pouquinho também daquilo que Deus foi falando comigo no bastidor ali, né? Com as crianças. Que então, legal, André. Foi legal. Essa ideia. E a gente batendo papo aqui, a gente quer entrar e vai entrar um pouquinho mais nas verdades, nas grandes verdades que Deus te conduziu para pensar, para tirar ali do filme, mas falando sobre esse contexto do filme, de assistir filme em família, a gente está conversando aqui que tem a ver com o teu histórico familiar, da tua família de origem, né? Isso, também, que tem boas lembranças cara, bem especiais aí também, né, André? Eu lembro de um filme assim, um filme bem cristão, assim, né? Bem, acho que evangelístico, a gente podia dizer assim. que foi o primeiro filme, cara. Eu lembro do meu primeiro filme que eu vi no cinema. No cinema. No cinema. Né? E brincando um pouquinho, né, com isso, a minha mãe tinha um salão de beleza, né? O salão de beleza da minha mãe era na garagem de casa, né? Então ali ela recebia as clientes, né? E o sábado era um dia muito agitado no salão da minha mãe. Cara, enchia o salão, eram muitas mulheres ali. E eu acho que o meu pai, cara, pensando assim, cara, se esses guris ficar em casa, cara, alguma coisa vai acontecer. Então meu pai, ele tinha uma Brasília amarela, e aí ele pegava aquela Brasília, que era a Brasília do trabalho dele, né? E meu pai sempre foi, durante toda a vida dele, vidraceiro, né? Então era uma Brasília amarela da vidraçaria, né? Tava escrito assim, Vidrasul. Nem existe hoje essa. Mas aí o pai, ele colocava a gente no carro e levava pro cinema, né? E eu lembro, cara, o primeiro filme que eu vi, cara, né? Cara, foi um filme muito light. Comando para Matar, com o Schwarzenegger, assim, cara, era tiro, pá. E meu pai, cara, muito, achava tudo legal. Da criançada ali, os filhos. Eu tinha, cara, pai, olha, eu acho que ele devia ter uns 8 anos, a idade do meu filho, assim, cara. Né? Eu vi o cara com uma serra elétrica lá, com uma metralhadora. Eu achava aquilo super legal, né? Pra época, né? Hoje não levaria meu filho, né? Pra isso. Mas eu me lembro, cara, que era tão legal esses momentos que meu pai, ele levava a gente ia de um cinema, né? E aí tinha toda aquela história de comer pipoca juntos, né? Comer chocolate vendo filme. E a gente saía de um cinema e ia para outro. Eu lembro de sábados que a gente pegava 2 sessões de cinemas em cinemas diferentes da cidade. E Rio Grande não é uma cidade com muitos cinemas, né? Mas meu pai, ele incentivava isso na gente, assim. Ele valorizava aquele momento com os filhos, né? Legal, André. E eu te ouvindo, é interessante porque tanto na tua família de origem, quanto na tua família atual, um ponto em comum é de ser um momento em família, né? Isso. Ou seja, não eram as crianças por conta assistindo o que gostariam, o que acham legal, mas é um momento em família e que rendia boas conversas depois também, né? Isso, cara, é especial perceber. E era um tempo com o pai, né? Então era aquele momento, assim, claro, era um momento muito legal. A gente esperava chegar o sábado para ver o que meu pai vai nos levar para fazer. E às vezes tinha cinema, às vezes tinha outros passeios, mas os do cinema sempre marcava, assim, legal, né, cara? E aí era legal porque também meu pai, ele não ia só em filmes que ele gostava, né? Ele ia em filmes pra família também. Coisas que... Cara, eu lembro de ver o filme do He-Man, cara, no cinema. Teve filme do He-Man? Teve filme do He-Man, teve um longa do He-Man. Eu lembro disso porque eu lembro do meu pai dormindo do filme do He-Man. E eu disse, pai, tu viu o que aconteceu? Aí ele acordava assim no meu, que legal e tal. Mas ele dormiu, né? Ele não vai reconhecer isso, eu acho.
Mas não sabia. Cara, tem que buscar, porque eu assisti muito o desenho do He-Man durante, mas não... Cara, era legal, foi um tempo bem especial. Que legal, André, que já vê que pode compor bons momentos em família, né? Sim. Essa informação do nome original em inglês, agora voltando pro filme, que em português ficou Duas Vidas, né? O nome Duas Vidas, tu acho que combinou para a proposta de reflexão do filme... já entrando um pouquinho na história em si aí, vamos conversar sobre Duas Vidas, então. Eu acho interessante, eu acho que eles colocaram Duas Vidas porque é o encontro de dois momentos, né, da vida, mas nós não temos duas vidas para viver, né? Nós temos uma vida para viver, né, nessa terra, né, e uma vida eterna para desfrutar das escolhas nessa terra que a gente fizer aqui. Então, quando eu olho para esse nome Duas Vidas, ele mexe com alguma coisa, né, de que às vezes a gente acha que pode viver de duas maneiras, né? Até pensar assim, eu posso ser uma coisa em um lugar, outra coisa em outro lugar, né? Muito bom. Né? Mas na verdade não, nós precisamos ser a mesma pessoa em todos os lugares, né? E nós só temos essa vida para viver. E então eu acho que a escolha de Duas Vidas, né? Ele se remete tanto à parte de que são duas vidas se encontrando em um momento, né? A vida do menino lá, que ele um dia foi, e depois ele como adulto, né? O que se tornou. Mas eu gosto mais do garoto, né? Eu gosto dessa ideia do garoto porque se não fosse aquele garoto, aquele adulto não se tornaria quem ele realmente queria se tornar, né? Então aquele encontro com o garoto, que era alguém que no passado, né, ele queria que ficasse no passado. O filme ele vai falar bastante sobre isso, né? O Russ, que é o ator, o personagem do Bruce Willis, ele de uma maneira muito interessante ele tenta se distanciar ao máximo do que um dia ele foi. E aí os relacionamentos dele são totalmente quebrados. Ele não tem relacionamento com o pai, não tem relacionamento com a irmã, né, com os sobrinhos. E ele tenta sempre se distanciar de relacionamentos e do seu passado. E aí o filme trata, então, o que aconteceria se esse passado viesse à tona de novo e tu tivesse um encontro com o passado. Que é o que acontece no filme, né? Então o filme ele fala bastante sobre isso. E aquele encontro dele com o passado faz com que ele comece a pensar no presente e projetar o futuro, né? Então essa é a ideia. Que demais, André. E teve um momento aí que deve ter sido extremamente cheio de reflexão e de emoção também aí, que teve a participação do teu pai também, sim, né? Então sim. foi compondo essa reflexão justamente com isso, né? Quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero ser, ou seja, uma composição muito profunda aí. Como é que foi isso, cara? Cara, foi muito legal, né? Quando eu comecei a pensar no filme e pensar assim nas cenas, porque o Movies a gente não assiste o filme inteiro, né? A gente assiste boa parte da história de maneira que tu consiga entender o início, o meio e o final do filme e pincelar então verdades que marcaram ou que chamam a atenção ou que se conectam com a maior história de todas, que é a história de Cristo. E quando eu estava clamando a Deus ali para que Deus me guiasse nesse roteiro, eu pensei assim, cara, por que não chamar meu pai, né? Legal. Para que é muito interessante, né? Vocês que vão ter depois a possibilidade de assistir, né? Presencialmente, vocês vão perceber que eu tenho muitas características do meu pai, né? Fisicamente também, né? Foi muito legal porque foi uma oportunidade de reunir meu pai, né? O meu filho e a gente poder entrar juntos em cena para trazer a mensagem que mudou a nossa vida, né? Então são 3 gerações de vidas que foram tocadas por Cristo, né? Então, cara, é muito legal isso, né? Meu pai é um grande referencial para mim, né? De entrega, de servo, né? Eu lembro de momentos na igreja local lá em Rio Grande, que surgia uma oportunidade de servir. E eu lembro assim, de algumas oportunidades era, cara, quem pode estar vindo no sábado aqui para limpar os bancos e tal? E aí, aquele silêncio, e eu lembro do meu pai levantando, eu posso. Cara, isso sempre me marcou. Legal. Né? Lembro de ver meu pai nos sábados à tarde, né? Porque geralmente ele fazia os devocionais dele, às vezes antes do trabalho, então ele ia mais cedo
fazia o devocional no trabalho. Mas eu lembro no sábado, ele muitas vezes estava em casa e eu via ele no pátio lendo a Bíblia, né? Então aqui são coisas que sempre marcaram meu coração muito, né? Em relação da relação do meu pai com Cristo, né? E meu pai é um homem que foi tocado por Cristo de uma maneira tão profunda que a vida dele mudou. Então quando eu trouxe ele, e o Espírito na verdade me lembrou isso, é porque é um caminho para onde eu quero ir também. Legal. Né? Então eu olho para a vida dele e tem muitas coisas que eu digo, eu quero chegar lá que nem meu pai chegou. Né? E ao mesmo tempo eu estou olhando para o meu filho dizendo assim, filho, eu quero que tu também alcance coisas que o papai, né, alcançou. Claro que eu projeto e clamo a Deus para que ele vá muito além do que eu já fui, né? Uhum. Mas é muito legal ver 3 gerações que estão sendo tocadas por Cristo, né? E que ver como Deus se move nas gerações, né? A palavra de Deus diz isso, né? De geração a geração, tu és Deus, né? Então isso é legal. E uma geração contando a outra geração, né? Os feitos do Senhor. Isso, que demais cara, isso, André. Agora foi muito bom. André, como que foi esse processo? Tu tá recheado disso na tua fala, né? Mas pra gente conversar um pouquinho mais ainda sobre isso, as verdades espirituais, textos bíblicos, como é que foi esse processo? O que Deus foi te trazendo no teu coração, na tua mente, que é legal da gente compartilhando assim nesse pacote cheio de emoção aí, de vida, de família? É muito interessante, né? Quando a gente olha para a Bíblia, né? Salmo 90, versículo 2 diz: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de maneira que alcance um coração sábio. E às vezes a gente pode viver a vida sem buscar essa sabedoria de Deus, né? E sem olhar e perguntar para o Criador, Deus, o que o Senhor quer que eu seja? E às vezes a gente vai fazendo escolhas independentes de Deus, né? E em vez de poder ser interdependente de Deus, né? Sim, contar com o apoio de Deus e com a direção de Deus na nossa vida. E esse filme, ele trata de alguém que olhou para quem ele era e disse, não, eu quero mudar. Eu quero ser alguém diferente. E ele buscou, ele focou isso. E ele conseguiu se distanciar muito do que ele queria, só que ao mesmo tempo ele perdeu o coração em tudo isso. Né? E se tu percebe a história, você vai ver que ele se tornou um adulto extremamente arrogante, extremamente distante de pessoas. Né? Ele não tem medo de falar a verdade, mas ele fala essa verdade sem amor. Né? Ele fala essa verdade sem graça. Ele fala essa verdade sem se preocupar com o que o coração da outra pessoa recebeu. E para mim que luto com ira, cara, falar a verdade em amor, falar no tom certo, da maneira certa, para que produza um efeito correto, sempre é um desafio, né? Então, quando eu vou corrigir meus filhos, quando eu vou falar com a minha esposa, quando eu vou estar numa reunião, né, um encontro com outro discípulo de Jesus, eu sempre digo assim, Deus, não deixe que a minha humanidade, o André sem o Senhor, fale agora, né? E isso é uma das coisas que mais me chama a atenção nesse filme, porque ele era um adulto bem-sucedido e emocionalmente não estava vivendo de maneira saudável, né? Espiritualmente ele não estava vivendo de maneira saudável. E isso me chama muito a atenção, porque a palavra de Deus ela tem várias e várias dicas de, cara, sonda teu coração, né? Olha como tu está vivendo, percebe por onde tu está indo. E a gente, como ser humano, existe um Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então não é tu viver uma vida em que tu agrada a todo mundo. É uma vida em que tu fala a verdade com uma graça tão poderosa que ela é irresistível para quem ouve. E eu quero isso para mim, né? Eu não quero viver uma vida em que todo mundo acha o André muito legal, mas o André não fala a verdade, não confronta quando são palavras importantes que precisam ser ditas, né? E aí não é nem conversas difíceis, né? Como acho que tu lembrou em uma reunião, né? Conversas necessárias. Né? E nos relacionamentos a gente tem N conversas necessárias. E a gente pode tentar ser a pessoa mais legal de todas, ou a gente pode entender que não. Deus me colocou aqui por um papel. Assim como, cara, a minha vida já deu tantos ups, né? Tantas viradas, tantas guinadas, quando alguém chegou para mim e disse, André, isso aqui na tua vida não tá legal.
mas a pessoa foi tão amorosa ao mesmo tempo que aquilo mexeu, me constrangeu e me fez pensar em mudar. Porque esse filme está falando sobre mudança. Ele está falando sobre existe uma hora certa para a gente mudar. E geralmente essa hora certa para mudar é o momento que tu te encontra com essa verdade graciosa de Jesus, que faz com que de alguma maneira tu te constrange diante de um amor tão grande que Deus derramou, né, em Cristo por nós, né, e se manifestou em nós, né, através desse encontro com Cristo. Então isso é uma realidade muito forte no filme. Nós precisamos mudar. Tem uma hora que o Rust, né, que é o menininho, ele fala assim, nós precisamos mudar. Ele fala isso pro Russ, né? E realmente, né? Cara, tem horas que a gente precisa olhar para si mesmo e dizer assim, eu preciso mudar. Tem alguma coisa em mim que precisa mudar. Não dá mais para ser assim, né? Então eu já tive N encontros assim comigo, né? Acho que essa semana eu tive outro, né? De parar e dizer assim, pai, isso aqui eu preciso mudar na minha vida, eu quero crescer, né? Porque não existe crescimento saudável e espiritualmente saudável se não tiver momentos de mudança intencional, em que tu olha para a tua vida e diz assim, pai, eu quero me parecer mais com Cristo agora. Então não é só mudar, né? Mas é mudar segundo um modelo que é Cristo. Sim. E aí a ideia, né, de que o encontro com Deus, ele tem conforto que vem de Deus, mas tem confronto, né? Isso. E acho que passa muito por isso, pelo que tu tá falando, né, André? Acho que foi um encontro que teve muito confronto também, claro, né? Possibilitando a mudança, é isso? Isso, e que no filme tu percebe, né? O impacto no Russ, né? Ele recebe aquelas palavras, puxa, mas eu não tenho, né? Por exemplo, no filme Tem uma cena que acabou sendo escolhida pela equipe ali do Ministério de Comunicação pro trailer, né? Que eu acho que resume muito bem isso que tu tá falando, aí, né? Acho que ele fala, eu tenho 40 anos, não tenho... como é que é? Ele fala assim, eu tenho 40 anos, não sou casado, não sou piloto, não tenho um cachorro. Pai, eu sou um fracasso, né? Então, que é essa a ideia, né? É muito legal que a gente estava hoje conversando em casa com as meninas na hora de alguma das refeições ali. E aí eu falei, tenho 40 anos, tenho uma esposa, tenho um cachorro, só não sou piloto. É isso, né? Quando a gente olha para o passado, para a nossa vida, a gente precisa pensar assim, o que eu queria ser, né? E claro que... né, no filme tem esse diálogo, inclusive no final, né, quando ele encontra com uma repórter que ele ajudou a se tornar famosa, e o Russ, ele tem esse encontro com a repórter e ela fala isso, né? Todos nós estamos fazendo o melhor que a gente pode. Mas às vezes não. Às vezes nós não estamos nem perto do melhor que nós podemos, né? E quando a gente olha para Cristo, nós podemos mais. Não por nós, mas porque Cristo, ele pode fazer uma diferença em nós para nos tornarmos o que Ele quer que a gente seja. Então não é só o que eu quero ser, né? E claro que tem uma parte que é nossa, que é de entrega, de obediência, né? Que é se mover em obediência. Isso não é fácil muitas vezes, mas o final sempre vai ser melhor, né? Então o filme ele trata muito disso. E ele fala de um garoto que aparece na vida desse homem, né? E quando a gente olha para a grande história de Deus, a gente percebe um menino, né? A palavra de Deus diz que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, né? Maravilhoso conselheiro, Pai eterno, príncipe da paz. E o governo estará sobre seus ombros, né? Então, esse Cristo que um dia veio a essa terra, e veio como um bebê, né? E cresceu cheio de graça e de verdade, e ele está disponível para qualquer pessoa. E quando ele entra na nossa história, assim como aquele menino entrou na vida do Russ, algo acontece. Um confronto em graça, em verdade, que traz mudança e mudança real. E mudança para melhor, para nos dar um futuro que é esperado e desejado. Então, eu creio que esse filme ele mexeu muito comigo nisso, né? Foram um pouquinho, nem todas essas reflexões que talvez o pessoal vai ouvir no podcast
nem todas aparecem no filme. Porque, de novo, muitas escolhas precisam ser feitas ali, tem que abrir mão de algumas para conter, ficar no tempo ali pra também. Para ficar no tempo, né? Mas todas elas estão dentro do que acontece quando tu tem aquele impacto de ver o filme e de olhar para essa história e comparar ela com a história de Deus, né? Sim. Então, André, a gente vinha falando sobre isso, eu acho que está no pacote do que tu está trazendo agora, né? Que à medida que a gente tem um encontro, né? E encontro com Deus, e encontro reflexivo, a gente pode voltar nesse encontro, né? Até mesmo tu estava falando sobre a escolha de antes tu sempre olhava novos filmes, né? Sim. Mas começou a também ter esse hábito de filmes que te marcaram. Isso. Bons filmes, vale a pena ver de novo, né? Porque às vezes tem coisas que dizem que vale a pena ver de novo e não vale nada. Não vale, Mas né? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem a ver, né? Então, verdades que têm força de mudança, elas valem a pena ser revistas, revisadas, para que novos encontros nos impulsionem também, né? Tu sabe que foi muito interessante, né? Eu nunca gostei muito de assistir filme repetido. Então, essa coisa de ver filme repetido, para mim, era uma coisa... perder tempo com coisa que eu já vi, né? Sim. Preciso... E isso era tão forte. Crescendo a tua lista de filmes novos, quando eu era criança, eu realmente tinha uma lista que eu falava, já vi 102 filmes, 103. E é aumentando, assim, né? Porque eu queria ver muitos filmes. E uma vez a gente fez um pré-nupcial, né? Com um casal. E ele já era convertido, a noiva estava em processo de conversão. E eles gostavam muito de ver filme, né? Então a gente utilizou aquele momento de ver filme e eles gostavam de ver filme repetido. E aí eu disse, rapaz, tem que ver um filme que eu já vi, né? Não, eu vou ver. E aí a gente começou a se relacionar com eles, né? A Lid, né? E eu, nós íamos na casa deles e assistíamos aquele filme juntos. Na verdade, eles moravam em casas separadas ainda, né? Mas a gente reunia numa casa e assistia um filme. Vamos ver tal filme hoje. E aí era muito legal que ele ia dizendo, tu tá prestando atenção nesse detalhe, nisso aqui. E aí eu comecei a ver o filme, né, com ele repetidamente e comecei a pensar, cara, mas tem um lance legal de ver um filme repetido porque tu consegue perceber coisas que tu não viu na primeira vez, né? E quando eu descobri que eu ia ser pai, cara, eu pensei em coisas que eu queria fazer com meu filho, né? E quando eu descobri que era um menino ainda, né? Eu preciso de coisas que eu quero fazer com ele, né? Isso depois se repetiu também com a Aninha, né? Mas eu fiz uma lista mental de coisas que eu queria. E entre essa lista mental tinha lá filmes que eu queria ver. Cara, se tu tem uma ideia, eu já tenho um monte de filme comprado. que nem bate na idade do Felipe. Mas que vai chegar o momento de assistir. Isso, e eu falo pra ele assim, filho, eu tô só esperando tu chegar na adolescência. A gente vai virar a noite vendo esse filme, e aí conversando. Porque... André, é legal esse bate-papo aqui, porque agora eu consigo entender mais o quanto que essa dinâmica do filme em si mexe contigo, porque, de novo, tem a ver com o teu passado, o teu presente e com verdades espirituais profundas que são tiradas de filmes, né? Então, que legal. E são conexões espirituais que acontecem, né? Legal. A partir de uma imagem, de uma emoção, E, gente, esse filme Duas Vidas, ele vale muito a pena ver, né? Cara, tem momentos assim que é muito emocionante tu perceber, né? Cara, tem um encontro dele com o pai, né? Quando ele volta no passado, né? Eles voltam no passado, um momento, e ele tem um encontro que ele olha as reações do pai dele. E aí o menino, né? O Rust, que era ele menino, né? Dizia assim, eu tenho medo do pai às vezes, em algum momento. E aí foi muito legal que aí o Rust, como adulto, vê a cena. E aí ele chama o menino e fala assim, ele não está bravo contigo, ele só está com medo. Ele está com medo porque ele vai perder a nossa mãe e ele não sabe como nos criar. E aí, cara, aquela reflexão que às vezes a gente precisa fazer em relação aos nossos pais, né? Os nossos pais, eles não foram perfeitos, né? Eles têm falhas, né? E às vezes a gente vai crescendo e a gente vai olhando só para as falhas, mas a gente não consegue se colocar, às vezes, no lugar dos nossos pais, né? Hoje, Lê, tu é pai de 3 meninas, eu sou pai de um menino e uma menina, e não é fácil ser pai.
Tem os desafios. É a melhor coisa do mundo. Sim, mas o desafio do cotidiano. Mas tem os desafios. Dia a dia. E aí, às vezes, eu olho para trás e eu digo assim, como é que meu pai lidou com isso, né? Como é que, né? Meu pai perdeu um filho. Perdeu 2, na verdade, né? O mais velho e o mais novo. E eu lembro da doçura do meu pai. Ele podia ter se tornado um homem amargo pela perda. Mas ele olhou para nós com doçura, apesar das perdas, né? Então, é importante essa reflexão do filme para a gente pensar nisso também, né? De olhar para trás, valorizar aquilo que foi muito bom na criação dos nossos pais, né? Ser grato a Deus, falar sobre isso, né? Talvez você, a partir de um momento de filme ali, você vai perceber coisas que você não percebia, porque muitas vezes o filme tem esse poder de fazer você se enxergar e você se perceber, né? Em algum momento. Então, cara, esse filme é ótimo para trabalhar no CR, hein, cara? Muito bom, com certeza. É um filme legal, né? Sem dúvida. A gente está pensando em pegar um embalo de CR na Movies, assim. Olha só que legal. Sem dúvida, reflexão muito profunda, André. E legal isso que tu está falando, porque, de novo, belas histórias com grandes verdades tem um efeito espiritual relacional, né? Isso. Ou seja, as nossas relações familiares podem e devem ser, né, profundamente influenciadas por resoluções de reflexão aí, né? Decisões que podem e devem ser tomadas, né? André, nós precisamos daqui a pouco fechar. Isso. Eu acho que é aquilo que precisa mudar, né? Aquilo que precisa mudar, a gente precisa ter coragem às vezes para mudar. E eu gosto de uma definição de coragem, que coragem é andar em fé. Muito bom. Então a fé em Cristo, ela nos chama para andar corajosamente, né? Enfrentando momentos difíceis, né? Lidando com conversas necessárias e avançando para um crescimento que Deus proporciona para a gente. Então, quando eu olho para esse filme, eu só tenho essa vida nessa terra para crescer, para mudar e para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então, esse é o objetivo, eu acho que desse encontro da Movies, né, com esse filme, que é aproveita a oportunidade para mudar. Né? Tem o curso Habitudes, eu acho que eu já até falei sobre isso em alguma das mensagens durante esse tempo da pandemia, mas é muito interessante que no curso Habitudes tem uma imagem que é a estátua da oportunidade. E aquela estátua da oportunidade, ela é descrita da seguinte maneira, né? Ela é um homem careca, né? Na frente, né? E cabeludo na frente e careca atrás. É interessante isso, né? Cabeludo na frente e careca atrás. É basicamente o meu contrário, né? E aí é muito interessante porque a ideia é que a oportunidade, ela é algo que quando passa tu não consegue pegar mais, tu não consegue agarrar, né? Então a oportunidade de mudar às vezes ela é assim, ela é um momento. Hoje tem um momento para realizar. E realmente a nossa oração é para que cada pessoa possa entender que se algo não mudar hoje, eu não posso esperar algo diferente amanhã. Então o tempo de mudança é hoje, é agora, né? Por que não fazer? Muito bom, André. André, que bom. Ficaríamos com certeza muito mais tempo aqui batendo esse papo, André. Obrigado. Bom demais conversar ao redor da mesa com verdades espirituais, com o próprio Jesus sendo o centro dessa conversa, né? A gente vai aprendendo com ele, um com o outro. Bom demais. Obrigado, viu, André? Que bom. Gente, tá aí. Coisa boa a gente poder conversar juntos ao redor da mesa. Esse podcast aí conversando sobre belas histórias, grandes verdades.